Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pela canal 19 da NET TV Santa Maria, agradecendo a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para minha alegria, nesse primeiro programa gravado do ano de 2026, eu trouxe aqui uma pessoa que eu prezo muito e admiro muito pelo seu conhecimento sobre a doutrina espírita. E essa pessoa não é ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Adair Cardoso Marques. Dr. Adair, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aí nessa poltrona. É um prazer para mim, sabe, já estar aqui nesse teu programa e poder colaborar com a divulgação da doutrina espírita. Exatamente, muito obrigado. O Dr. Adair, para quem não conhece, imagino que sejam poucas as pessoas na cidade que não o conheçam. O Dr. Adair, ele é especialista em homeopatia e acupuntura. É uma palavra... O M vem depois do PU e não antes. Acupuntura. E, doutora Adair, o senhor como espírita, imagino que já de longa data, eu me permito lhe perguntar para o senhor qual a certeza, digamos assim, que o senhor tem na reencarnação? Olha, Jader, a reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita, né? E, na verdade, quase todas as religiões do planeta acreditam na reencarnação, né? Então, quando a gente estuda a doutrina e começa a entrar em contato com essas explicações, vê que a reencarnação é como o Décio Iandoli, que é colega nosso médico, diz no seu livro: a reencarnação é uma lei biológica, não é nem um fenômeno da espiritualidade. Todos os seres vivos reencarnam. Todos, né? Não só nós. Então a gente frequentemente vai dizer, porque o fulano era a reencarnação do Beltrano, né? Porque a Joana de Ângela é a reencarnação da Joana de Cusa, porque o Samuel Hahnemann, criador da homeopatia, era a reencarnação do Paracelso, que era a reencarnação do Hipócrates. Então é o mesmo indivíduo em diferentes momentos da sua existência encarnado. Então eu acho que isso é a coisa mais lógica, mais cristalina que existe, o fenômeno da reencarnação. E no nosso caso, especialmente, né, se tu considerar que isso aqui onde nós estamos é uma grande escola, é muito pouco provável que no único período de escola, a gente vá atingir um estado de perfeição que não exija novas melhorias na nossa atitude, na correção dos nossos defeitos e na aquisição de virtudes. Então, claro que uma vida só é impossível, sabe? Deus lá já, quantas vezes já viemos para cá e quantas vezes já não nos encontramos aqui nesse ambiente, né? Então, quando eu falo sobre a reencarnação, eu digo que isso não é um fenômeno só da espécie humana, todos reencarnam, o cachorro, o gato, o sapo, o rato, todos. Essa é a pergunta que eu ia lhe fazer agora. Todos eles reencarnam, os nossos pets amados vão e voltam mais rápido que nós, porque eles têm mais pressa, porque eles estão mais atrasados do processo evolutivo deles, né? Então, e digo mais longe assim, ó, quando tu, Jader, mata uma bactéria com um antibiótico, tu está matando, Jader, o corpo da bactéria. A alma da bactéria, se me permite dizer, o princípio inteligente que é a própria vida, essa tu não destrói, porque ela é uma obra de Deus, portanto ela é imortal.
não tem como desaparecer. Então ela passa para o mundo espiritual e volta a reencarnar como bactéria de novo, um pouco mais esperta, mais resistente, mais evoluída. E é assim que as coisas acontecem. Então todos os seres vivos que tu encontrar no universo sofrem esse fenômeno, que o Décio chamava de lei biológica, a reencarnação. Vale para todos. E especialmente para nós, já que tem um sentido filosófico e moral nisso aqui. Doutor Adair, nós reencarnamos. Ok, muito bem. Por que o João nasce, se desenvolve e desencarna sem nenhuma doença, sequer um resfriado? O senhor entendeu bem a minha colocação? E aí eu continuo lhe perguntando o seguinte: e por que o João aconteceu isso? E por que com a Maria, com a Joana, enfim, desenvolve uma doença lá no meio da vida, e com o Antônio já nasce doente? Como é que a doutrina espírita explica esse, eu vou colocar entre aspas, esse mistério? É verdade. Você sabe que vamos falar assim didaticamente. Do ponto de vista espiritual, Sim. Nós dividimos as doenças em dois grupos. Aquelas doenças chamadas kármicas, cujas raízes estão em erros que nós cometemos em vidas passadas, então se chama kármica. E aquelas não kármicas, então cujas raízes estão nesta atual existência. Tá? Então nem todas as doenças, Jader, têm essa origem no passado remoto. O próprio Emmanuel dizia numa das suas obras que a maior parte das mazelas humanas são consequências dos erros cometidos na atual existência. Então, a gente, digamos assim, quando jovem já fazíamos tudo que era confusão, então temos que beber, outros fumam, outros fazem corriola, outros promiscuidade, outros fumam cigarro, maconha e tal. Quando chega no fim da vida, tudo estropiado, fígado com cirrose, não sei o quê, mas que barbaridade, sim, mas ele plantou as raízes disso nessa mesma existência. Não é coisa que ele está colhendo lá de trás, isso ele está colhendo agora o que ele plantou nessa própria vida. Então, nem todas as doenças são de origem kármica. Às vezes são doenças cujas causas estão nessa própria existência. Do ponto de vista espiritual, as mais interessantes da gente discutir são as kármicas. Por que o indivíduo que não teve a ter muita chance de fazer nem coisa boa nem coisa ruim, nasce com uma doença grave, difícil de tratar, difícil de diagnosticar e às vezes impossível de curar? Então, por quê? Por quê? É uma injustiça de Deus? Aí que entra o fenômeno. Não. Provavelmente esse ser que hoje está passando por uma situação tão difícil como essa, precisa passar por isso como uma forma de drenar para o corpo as manchas que ele traz na alma. E que ele adquiriu essas manchas lá atrás em erros cometidos. Então, acho que tu vai discutir esse tema comigo, a questão do câncer, por exemplo. Exatamente. O câncer é uma doença nitidamente kármica. O sujeito que hoje tem um paciente que hoje tem um câncer, muito provavelmente lá atrás, em vidas passadas, cometeu graves erros. E por conta desses erros cometidos, geralmente contra outras criaturas, ele nasce marcado no seu código genético com a alta probabilidade de ter nessa atual existência uma doença drenadora como é o câncer. E aí o corpo se comportaria já como uma espécie de mata-borrão, absorvendo as manchas que a criatura traz na alma. Esse é o sentido espiritual do câncer. Perfeito. Deixa eu fazer um gancho aí nisso que o senhor falou. Quem é que... Como é que eu vou dizer? Quem é que decide o fulano vai ter câncer, um câncer no fígado, enfim? É Deus? Não. Geralmente é a nossa própria consciência. Na verdade, Deus não nos cobra nada. Quem nos cobra
a correção dos nossos erros é a nossa consciência. E é a partir da tomada de consciência que a gente começa a corrigir os erros e adquirir virtudes, e aí começa a evoluir. Então, quando a gente estuda esse tema, encontra alguma literatura que fala numa relação, às vezes, meia direta entre o erro cometido e o tipo de câncer que ele tem hoje, por exemplo. Então, vamos imaginar assim, um câncer de fígado, tá? Então, que erro esse indivíduo cometeu na vida passada para ter hoje um câncer de fígado, tá? Então, um dos erros mais graves que ele poderia ter cometido é a manifestação do ódio, da mágoa, do rancor, da agressão contra outras criaturas, do seu ódio que ele exalava. Isto gera na vítima, na sua vítima lá, uma onda eletromagnética criada por aqueles maus tratos que eu fiz. Isso vai atingir o meu perispírito lá na vida passada e vai se impregnar na região do meu fígado perispiritual, criando ali as condições para que meu perispírito tenha, na próxima encarnação, a forte tendência a ter no fígado uma doença grave. Então eu não estarei agindo de forma incorreta se eu disser que tudo na vida é causa e consequência? Exatamente. Pois olha, das duas leis mais importantes da doutrina espírita, as duas que eu valorizo muito e que está muito, muito ligada à medicina, é a reencarnação e a lei de ação e reação, que é o retorno, a lei do retorno, né? Então, quase tudo que a gente faz hoje, ou recebe hoje, é a colheita daquilo que nós plantamos. Às vezes a gente colhe, como eu disse, nessa própria existência, aquilo que eu plantei nessa existência. Mas às vezes a gente colhe agora o que plantou lá atrás, é a lei do retorno, que não tem como escapar dela, né? Isso significa dizer que é o que acontece, por exemplo, com aquela pessoa que nunca fumou e tem um efizema pulmonar, ou aquela que nunca bebeu e de repente aparece com uma cirrose. Isso aí é a lei de... Pode explicar, causa sim. E ele nunca bebeu nessa, mas ele pode ter bebido lá atrás e prejudicou lá os seus órgãos, né? Dessa vez ele não fez nada errado, mas lá atrás ele fez. E aí, dessa vez, ele vem para colher isso. E a única forma que existe para limpar a sua alma seria drenar isso, né, para o corpo, que absorve, então, essas toxinas. Claro que aí tem um aspecto muito interessante, que às vezes os pacientes ficam assim. Então, significa que se lá atrás eu aprontei alguma coisa muito ruim, eu prejudiquei gravemente alguém, como dizia o Ramatiz, e por isso hoje eu vou ter um câncer. Então, eu nasço com a minha genética, está lá nos meus genes, para ter um câncer de mama, por exemplo, ou de intestino, tá? Então eu tenho essa tendência, está lá no meu gene. Agora, para que esse gene se manifeste, é preciso também que na atual existência existam os fatores desencadeantes. Esses fatores desencadeantes podem ser fatores ambientais ligados à alimentação, aos hábitos de vida e também os fatores mentais ligados às nossas atitudes, que também entra no jogo. Então, a soma daquela tendência genética que eu já trago em mim, mais as coisas que eu fizer nessa existência, o gene vai se manifestar na plenitude, ou então se manifestar debilmente, ou então nem se manifestar, porque eu consegui, das minhas atitudes corretas hoje, evitar que a doença se manifestasse com a máxima intensidade. E bem como dizia Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Os pecados foram os erros que eu cometi, e o amor foram as minhas atitudes corretas hoje, conseguiu compensar, porque no fundo, Deus não quer nos judiar. Ele quer que a gente aprenda e corrija. Se eu conseguir corrigir pelo amor, ótimo, não precisou sofrer. Mas se eu não conseguir corrigir, eu vou ter que sofrer de outra forma. Perfeito. E aí vai corrigir pela dor. Doutor Adair, a produção me disse que o nosso tempo do primeiro bloco encerrou, Tá. certo?
Mas eu já vou antecipadamente para o senhor responder no segundo bloco, que o Chico Xavier falou sobre doenças protetoras. Eu vou encerrar e nós vamos voltar a esse assunto no início do segundo bloco. Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E o nosso intervalo é bem pequenininho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods & Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, TV Santa Maria, canal 19 da NET. Agradecendo mais uma vez o Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com o Dr. Adair Cardoso Marques, especialista em acupuntura e homeopatia. E daqui a pouco eu posso entrar na acupuntura e homeopatia? Pode. Ok. Mas eu deixei uma pergunta no final do primeiro bloco, senhor, para responder agora. O Chico Chico Xavier, falava em doenças protetoras. Uai, doenças protetoras? O que seria isso? Sabe que para quem não entende esse fenômeno kármico das doenças, pode entender que uma doença pode ser protetora, né? A doença é sempre vista como um inimigo. Exatamente. A ser ferozmente combatido. Coisa que o Bach sempre contrariava. Disse, não, ela não é um inimigo. A doença é uma forma que a nossa alma encontrou de chamar a nossa atenção para alguma coisa que está errada na nossa maneira de ser, de ver o mundo e nos trazer de volta para o caminho da verdade, do qual um dia nós nos afastamos. Então essa pergunta que tu me faz sobre doenças protetoras seria aquelas doenças em que o indivíduo tem ela para evitar que ele cometa um mal maior, né? Então ele tem certo... Por exemplo, o senhor pode citar? Eu vou te dar um exemplo assim que é um clássico. É aquele cidadão, né, que nasceu com uma forte deficiência física, sem as pernas e sem os braços. Era uma pessoa que vivia com aquela dificuldade enorme, né? Mal podia viver e sempre se queixando. E aí no centro espírita o médium incorporado explicou para ele o que tinha acontecido, por que ele estava com aquela doença daquele jeito. Ele já tinha se suicidado 4 vezes.
E cada vez ele vinha com a proposta de não me matar, eu vou vencer todas as provas e vou conseguir superar essa tendência horrorosa de suicídio. E ele caía de novo no erro e se suicidava. Então, pela bondade e misericórdia de Deus, ele nasceu assim, impossibilitado de conseguir consumar o ato que ele repetiu 4 vezes lá para trás. Então agora ele vai conseguir, já que não tem outra chance, vencer as dificuldades da vida, cada vez mais fortes, né? E sem buscar o caminho curto do suicídio. Esse é um exemplo. Aquela doença dele, horrorosa, na verdade era uma doença protetora, para proteger ele do mal maior. Do mal maior. Isso valeria para muitas outras doenças em que o indivíduo tem limitações que o impossibilitam de fazer outras coisas, mas que é para evitar que aconteça dele uma dificuldade maior. Na verdade, ele está recebendo um bem. Um benefício. Um benefício. Então, vê que tem que ter uma visão diferente da vida para entender que uma dificuldade dessa, uma malformação, seria uma coisa protetora. Claro, se tu entender a existência como uma coisa só, essa única vida, e o corpo como uma coisa mais importante de nós, não vai entender isso. Mas se tu entender que isso aqui é apenas uma passagem muito rápida, que nós somos já espíritos muito velhos, passando mais uma vez por uma experiência reencarnada de evolução, então tu vai entender que as coisas que nos acontecem aqui é apenas um detalhe, e que esse corpinho aqui é apenas a ponta do iceberg. Nós somos muito mais do que isso aqui. Mais, sem dúvida. Não. Por isso que a gente deve levar a vida de uma maneira mais tranquila, serena, com confiança, com fé, né? Entender que isso aqui, um dia todas as dificuldades passam e que nós somos, na verdade, um espírito imortal, ocupando temporariamente esse corpo durante um período de aprendizado. E o dia que este corpo morrer, nós nos libertamos. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, né? Que esse corpo não é tudo, que nós não somos o corpo, nós somos o espírito que controla esse corpo. E quando o corpo morre, o espírito se liberta e volta para casa, volta para o mundo espiritual, que é o mundo maior, da onde certamente voltará para continuar o processo até que um dia atinja um estado de perfeição relativa e não precise mais vir para um mundo dessa natureza como o nosso, do tipo provas e expiações. Né? Doutor Odair, antes de entrar em acupuntura, o Joãozinho puxou o nariz do pai, o narigão do pai, certo? Puxou o queixo, enfim, né? Dá para se dizer também que o Joãozinho puxou a bondade do pai? Olha, lhe coloquei numa saia justa. Possível que a bondade do pai ele tenha puxado pelo ensinamento, pelo exemplo do pai, pelas atitudes do pai. Então ele é uma pessoa boa como o pai, mas como na verdade lá no pai é um espírito e aqui nesse filho é outro espírito, e esse espírito traz uma enorme bagagem dentro que pode se revelar como uma pessoa muito boa ou então uma pessoa até muito ruim, né? Então o que vai modelar um pouco aquilo que a gente traz da nossa existência anterior, vai ser a forma como nós somos educados e criados. E aqui a importância do ensinamento dos pais no início da nossa existência encarnada, quando somos crianças e adolescentes, porque vai chegar um ponto que vai se manifestar na plenitude aquilo que eu sou, na minha profundidade. Então isso pode ser modificado um pouco pelo ensinamento. Daí a importância de ensinar, educar bem as crianças cedo, porque depois não muda mais. A pessoa é o que é, e é o que era ainda lá atrás, na vida passada. Se manifesta de novo. Então nem sempre a atitude a bondade é uma coisa herdada, é uma coisa que a gente adquire pelo aprendizado dos pais, somado à minha bondade anterior. Aí você é uma pessoa boa.
Né? Então tu vê casos assim, pessoas extremamente corretas, bondosas e tal, e ter filhos, né, que são completamente diferentes. Não pode ser, como é que a guria é assim? Né? Ou então o contrário, né? Os pais devassos e o filho uma pessoa corretíssima, não puxou nada pela genética, porque não é genético, a coisa está no espírito, né? Está no perispírito daquele ser. Doutor Adair, hoje eu amanheci com uma dor de garganta. Aí o que eu faço? Eu vou no médico, né? O médico, não, toma um remedinho X aí, e 2 dias depois a dor de garganta passou. Como é que funciona? Isso chama-se medicamento alopático. Uhum. E como é que funciona a acupuntura, por exemplo? Eu estou com uma dor de garganta, aí eu vou no médico, ele me enfia a agulhinha, no dia seguinte eu estou bom? Funciona desse jeito? Às vezes não é tão rápido. Tá? E nem todas as doenças podem ser tratadas rapidamente com acupuntura. Né? Ela dá a melhor resposta das doenças que são funcionais. Né? Por exemplo, se você tem uma amigdalite mesmo, dentro de uma visão assim holística da medicina, nós temos que o melhor é usar, tem uma infecção bacteriana, tem que usar o antibiótico junto. Uhum. Né? Isso eu acho que todos os médicos concordam. Eu acho que tu pode ser homeopata, acupunturista, fitoterapeuta, né? Mas a medicina é uma só. Então tu tem que oferecer para o paciente o que é o melhor para ele naquele momento. Então naquele momento é isso. Aí aquela criança que estava com amigdalite, tomou antibiótico, como tu disse, e ficou boa. Aí daqui a 30 dias, de novo amigdalite naquela criança, entendeu? Aí tomou antibiótico de novo, ela ficou boa. Depois mais de novo também amigdalite. Assim vai, assim, de cada 30, 60 dias só de novo. Então por quê? Porque o antibiótico matou a bactéria. Ótimo, mas não reforçou o terreno. A amígdala continua frágil, sensível, capaz de adoecer. Então é aí que entra a homeopatia, aí que entra a acupuntura para reforçar o campo, o terreno. Se o terreno estiver saneado, energeticamente equilibrado, ele não aceita a entrada da bactéria. Por isso que a homeopatia funciona, funciona muito bem em criança, né? Então, tu tem a amigdalite de repetição, tu usa o medicamento homeopático, está numa crise, tu usa antibiótico junto, se eu preciso, mas a homeopatia age de uma forma mais profunda, trabalhando o terreno, o campo. Se o campo estiver sadio, energeticamente sadio, ele não vai adoecer dessa forma. Dá para dizer que a homeopatia age não no efeito, e sim na causa? Exato, age na profundidade do indivíduo, age no terreno, age no campo. Perfeito. Enquanto que o antibiótico vai agir em cima do agente que entrou ali. Perfeito. Não me basta matar a bactéria, eu tenho que reforçar o terreno, senão a doença pode voltar. Né? Doutor Adair, lamento informar, mas lamento mesmo que o nosso programa encerrou, infelizmente, porque conversar com o senhor, e quem lhe conhece sabe, sempre é um bom papo, é um aprendizado. Não digo isso por estar na sua presença, porque realmente eu sinto isso. E para finalizar, para passar a régua, se o senhor quiser deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, aquela câmera ali é toda do senhor. Por favor. Obrigado, Jader. Então, ao encerrar esse programa e iniciando este ano novo, eu peço que as luzes da suprema inteligência do universo, o nosso Pai Celestial, se derramem sobre todos nós, especialmente nós brasileiros, nos dando fé, força, coragem e sabedoria para enfrentar as dificuldades que a gente certamente vai encontrar ainda ao longo deste ano novo. E eu suplico também que o Divino Mestre Jesus permita, Jader, que nossos anjos da guarda nos mantenham sempre no caminho da honestidade e do amor, porque do amor nasce a caridade, a justiça e a paz. Gente, com essa mensagem maravilhosa, inclusive uma mensagem de ano novo, né? Que nós estamos hoje, o dia 7 de janeiro, né? Então, a você que está nos assistindo, também de minha parte, um feliz, muito feliz 2026 para você, para sua família, para todas as pessoas que você ama.
E com essas palavras, não sem antes, agradecer mais uma vez a doutora Dair pela sua presença enriquecedora no programa Palavra Espírita. Muito obrigado, doutora Dair. E, finalizando, agradeço mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.